Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, programa Negócios SA especial, hoje com mais um empresário brasileiro que faz o Brasil ser referência no setor financeiro, no setor de fintechs. Hoje nós vamos entrevistar Eduardo Gomes, que é CEO da empresa Fini, que é uma fintech nascida em Minas Gerais, que vem aí revolucionando o Brasil com soluções para pequenas e médias empresas. São os empresários que geram mais emprego no Brasil, né, que muitos ficam aí até esquecidos, e a Fini tem trazendo soluções especiais no setor financeiro. Seja muito bem-vindo, Eduardo, hoje nesse episódio aqui. Obrigado, viu? Um prazer estar aqui, né? Primeira vez que a Fini, né, está aparecendo aqui numa rede tão importante, né, do âmbito empresarial, né, do mercado financeiro, e a gente está muito feliz de estar aqui. Bom, Eduardo, e acho que até a gente, para o pessoal conhecer um pouco mais, um pouquinho da sua história, né? Como empresário, hoje você tocando um negócio aí, disruptivo, mas você já começou no setor financeiro ou você já empreendeu em outros setores antes de chegar nesse mercado do setor de investimentos e financeiro? Exatamente, sabe? Essa história ela começa alguns anos atrás, né? A primeira frente que a gente começou a programar e desenvolver são soluções também numa área de vamos chamar de auditoria, né, de gestão de dados, mas numa área voltada para RH, né, foi um primeiro sistema que nós desenvolvemos e ali a gente descobriu a demanda que hoje é a Fini, né, atuante aí no mercado de meios de pagamento, né, então era um mercado que a gente começou a descobrir isso lá por volta de 2012, 2013, já tem alguns anos que a gente vem mapeando essa história para chegar onde estamos hoje, né, então o mercado de varejo, supermercadistas, a gente sempre escutava do empresário reclamando da adquirência, da falta de gestão, da falta da apuração dos dados de venda, pagamento, aquilo que caiu no domicílio bancário, se estava certo ou errado. E eu sempre escutava isso, né? E aí que nos motivou, de fato, depois de um vasto estudo de mercado, tinham poucas empresas disponíveis com sistemas basicamente de conciliação, e a gente, de fato, resolveu se dispôs a construir algo diferente e, de fato, resolvesse essa dor, né, que é uma dor muito grande hoje, somente no mercado de varejo. Cara, e vocês, começou sozinho, teve algum sócio, como que foi essa migração, né, para montar a empresa? Vamos lá. Assim, acho que aquela toda a coragem do empreendedor quando enxerga uma dor, um problema para ser resolvido, né? Inicialmente a gente começou sozinho, né? Os fundadores, né, eu e a Ana Raquel, né, ali com o primeiro passo do empreendimento, né? Logicamente, a gente foi, claro, contratando pessoas extremamente estratégicas, somente no âmbito de tecnologia, para que isso fosse possível, né? Que o desafio tecnológico para resolver essa gestão de meios de pagamento ela é muito complexa, tá? Mas, naturalmente, a gente vem ao longo da jornada trazendo sócios estratégicos e pessoas estratégicas para dentro da operação que complemente essa habilidade que a gente tem hoje. Legal. Cara, e assim, a sua formação, né? Você tem formação na área de tecnologia? Basicamente, estudos, né? Eu sou empreendedor, né? Eu brinco desde os meus 5 anos de idade. Minha especialidade é vendas, né? Eu sou estratégico na área de expansão porta para fora. Claro que a gente teve que estudar bastante sobre tecnologia, né? Aprendi um pouco sobre programação, mas não é a minha praia. Eu deixo para os desenvolvedores, né? Para o nosso CTO, o nosso head de plataforma cuidar desse com o time, né? Mas a minha formação é administração, né? Mercado financeiro, né, também, e empreendedorismo, né, eu só falo que eu sou o eterno vendedor, né, de expansão. O que move hoje o Eduardo, né, o Eduardo Gomes, a empreender no Brasil? O que te faz acender essa chama e querer trazer essa mudança para o setor? Eu acho que assim, o Brasil como um todo, né, já sabe disso, que é um país das grandes oportunidades, né, e grandes problemas para serem resolvidos, né. E o problema que a gente se dispôs a resolver é um problema, como eu disse, né, um problema muito grande. Nesse ano de 2025, nós vamos superar aí mais de 4 trilhões de reais em transações em meios de pagamento. E quando a gente percebeu, né, que existe ali um público, que é o público que move a nossa economia, que é o pequeno e médio empreendedor, ele não é atendido, ele não tem esse suporte, foi ali que a gente realmente se dispôs a fazer uma entrega, não só de solução, da tecnologia, que claro, muito importante, levar a gestão, levar controle de pagamentos e a gestão daquela loja de pequeno porte, mas sobretudo trazer essa paz, essa tranquilidade para o empresário, né?
Assim, até falando um pouco do setor, né? O Brasil é um país muito desenvolvido quando a gente fala de pagamentos online, né? Cartão, Pix, inclusive na Europa você vê menos. Mas o dinheiro em espécie, né? E a gente está bem avançado, né? Nesse setor. Mas teve uma mudança, assim, Eduardo, em algum momento que o Brasil mudou, foi muito vanguarda nessa questão de meio de pagamento. Claro. Ou você acha que isso levou tempo para o Brasil começar a abrir mercado, né, por meio de pagamento em adquirência e meios digitais? Naturalmente, o Brasil, claro, ele, vamos chamar assim, pioneiro nesse setor, né, principalmente em inovação. Sim. Mas a gente percebe hoje, né, que basicamente um percentual muito pequeno das receitas dessas companhias, elas estão ali destinadas ao papel moeda, né, o dinheiro, literalmente, é praticamente nulo em algumas operações, né, e mais de 98% assim no todo, somente o pequeno varejo, é basicamente cartão, é o Pix, é o cartão de crédito, é o débito, né, e obviamente que Já a maior parte das já a transações. grande parte, né, ela está concentrada nisso. E aí que nascem também as demandas de gestão sobre esses pagamentos, né? E aí que a gente, de fato, resolveu trazer, né, o que hoje é a solução que está sendo reconhecida como líder de mercado na gestão de pagamentos. E, Eduardo, no Brasil, num país que é um pouco oligopólio, principalmente setor financeiro, poucos bancos dominam o segmento. Exato. Você sente hoje uma dificuldade em competir com os grandes bancos brasileiros que investem, principalmente no setor de adquirência? Com certeza. Hoje o que a gente vê são duas avenidas que a gente vê, né? Primeiro, a questão, vamos falar de adquirência, claro, que está concentrada ali nos principais players de mercado, né? Mas quando a gente fala no ponto de crédito, né? E aí, em especial, no pequeno e médio, que depende de uma antecipação de recebível, por exemplo, ele fica refém, né? Ele fica ali concentrado. Muitas vezes essas grandes companhias não dão a atenção devida que eles deveriam ter, né? Para assessoria, para dar ali um suporte daquilo que é necessário no dia a dia desse empreendedor. Então a gente também procurou desenvolver essa frente, né? Que é uma frente de acompanhamento. Hoje, através da nossa interface de inteligência artificial, o nosso monitor ali, a gente fala diariamente com ele no WhatsApp, pelo aplicativo, né? Ele recebe essas mensagens, o quanto ele está faturando, o quanto transacionou, o quanto que eventualmente ele precisa de crédito, o quanto ele precisaria antecipar, qual a melhor taxa, né? Então isso a gente se preocupou bastante em trazer isso dentro da nossa plataforma. Pensando que os grandes bancos, né, a maior margem deles é crédito, mas pensando nisso também, é uma margem que cobram caro, né? O Brasil tem uma taxa Selic, uma taxa de juros muito alta. Você percebe que o empresário hoje, ele está assim, vou até usar uma palavra meio jargão, né, do popular, ele está assim, com a corda no pescoço. Exato. Quando fala de crédito, né, juros muito altos, com os grandes bancos. Você percebe que o empresário brasileiro hoje está, assim, preocupado com essa taxa de juros, com os bancos cobrando créditos altíssimos? Sem dúvida. Eu acredito que eles não estão nem dormindo, né? Acho que é muito dessa sensibilidade que a gente fala com esse público diariamente, né? Isso que é legal. Então esse público, ele é muito próximo, né? A gente conseguiu, com alguns milhares de clientes que a gente já tem hoje na plataforma, e a gente consegue essa comunicação fluida todos os dias com eles através desse nosso instrutor de comunicação via IA. Está plugado na nossa estrutura de dados. Então a gente tem os dados, a gente tem o acompanhamento, de faturamento, né? Enfim, de todos os dados, as variáveis que a gente precisa enxergar para comunicar com a base. Isso é bem legal. E a gente percebe essa devolutiva exatamente no que você acabou de falar. Essa preocupação nessa alta de juros, nessa preocupação da escassez de crédito, e quando ele precisa fazer uma antecipação, ele não tem opção, né? Ele vai lá num grande banco, um grande adquirente, uma taxa extremamente abusiva, né? Assim, alta, né? De fato. E aí o empresário, ele fica refém, né? Igual eu brinquei aqui, de fato ele não está nem dormindo com isso, né? É verdade. Então, cara, foi aí que você vê essa oportunidade, então, posso dizer que é desbancarizar a antecipação de recebíveis? Exatamente. Podemos utilizar essa frase aqui? Seria basicamente isso, né? Acho que é a nossa ideia. E, óbvio, a gente está pensando no empreendedor na ponta, trazer esse conforto para ele. De novo, em relação aos dados, em relação às principais taxas, para que ele acesse esse crédito com uma condição mais acessível mesmo, né? Sem pesar no bolso. Então, hoje, quando você leva para esse empreendedor, né, que sofre demais com a operação dele porta para dentro, né? Primeiro com mão de obra, às vezes ele chega na operação da loja dele, ele tem que ir para o caixa, ele tem que atender porque o funcionário faltou, ele não tem tempo para essa gestão, isso atrapalha muito a operação dele. E a gente levando isso, plug and play,
no WhatsApp, no app ali de forma bem centralizada para ele, e ainda oferecendo essa opção mais atrativa em relação à taxa na hora da antecipação, isso é muito legal. Um grande diferencial, né? É isso aí. Porque eu acho que no momento do crédito das empresas, qualquer margem faz diferença, né? Se for varejo, se for indústria, e a gente podemos falar em mais de 200 mil empresas no Brasil com crédito caro, né? E é um setor que, quando tiver uma alavancagem, faz o Brasil crescer. Mais empresas contratando. Sem dúvida. Então você tá nessa linha de frente mesmo. Cara, quando que começa a Finli? Quando foi o ano que começou, a data, você tem esse dia? Esses longos, Foi quando? uma longa jornada. Primeiro, assim, voltando um pouco atrás, assim, no início desse nosso empreendimento, que foi resolver, poxa, seremos, então, líder no mercado, numa primeira esteira chamada conciliação de recebíveis, né? Foi a primeira frente que A você... primeira frente, né? Conciliação, né? Conciliação, por quê? A gente teve que resolver primeiro essa dor, né, para realmente escalar e ser um parceiro ideal do lojista, né, do pequeno empreendedor, com esse produto, conciliação, uma dinâmica de entrega de informações ali em tempo real, e num segundo plano, conectar isso literalmente no bolso, né, do empreendedor. De que forma? Economizando. Né? Economizar de que forma? Poxa, eu tenho os seus acessos, né? A gente tem as informações, eu sei o que ele precisa. Então, uma vez que a Fini já tem o plug com o mercado, a gente consegue trazer, então, essas melhores taxas. Mas, contando um pouco dessa jornada, né, novamente, né, eu falei aqui no início que o desafio tecnológico ele era gigantesco para desenvolver uma plataforma que, de fato, entregasse o todo, né, para o empresário daquilo que ele precisa. Então, o desenvolvimento ele durou alguns anos, né, precisamente quase 5 anos de desenvolvimento, muito desafio tecnológico, muito desafio de integração com as principais adquirências, né, os vouchers também, enfim, e trazer isso tudo dentro de um universo, de um motor de conciliação e gestão de recebíveis, né? E esse lançamento se deu em janeiro de 24, bem recente, né? 1 ano e 7 meses ali de lançamento, né? E a Fini, além da parte de tecnologia, porque somos uma empresa que produz software, né, tecnologia financeira, ela tem uma essência de vendas, uma essência comercial muito forte da porta para frente, da porta para dentro, né? E que nos fez dar esse salto em 1 ano pós-lançamento, de estar plugado com um grande banco de mercado, né? De estar plugado com as maiores frentes no mercado de franchise, né? E, obviamente, atender ali, principalmente o setor de alimentação. Né? Então, a gente tem aí grandes parcerias, conexões com associações, né, do setor bem relevantes e que nos fez aí chegar hoje num TPV bem relevante, com um número de usuários já bem satisfeitos aí na nossa plataforma. Muito bom, fica uma lição, né? Muitas das vezes é melhor gastar mais tempo afiando o machado para quando for cortar a árvore com poucas machadadas, né? Aí seu machado está afiado e demora mais. Mas olha só, a gente vai para um rápido intervalo, viu, Eduardo? A gente volta já com um pouquinho mais da história da Fini, do Eduardo, dos seus sócios, sobre setor aí, cresce no Brasil. Então a gente volta já. Não sai daí, a gente vem com mais história de uma grande empresa no Brasil. Fala pessoal, estamos de volta no nosso segundo bloco, esse episódio do programa Negócios S.A. Hoje com ele, Eduardo Gomes, CEO da Finli, a fintech de conciliação bancária, meios de pagamentos de antecipação de recebíveis. Como sempre e de costume nesse programa, sempre a gente traz novidades. Todo empresário que senta aqui, empreendedor brasileiro, traz uma novidade. E eu quero que você fale agora um pouquinho de novidade para quem assiste a gente, especial, esse programa que vai ao ar toda sexta-feira, tem as reprises no final de semana. A Fini começa com essa conciliação bancária, você em um ano, pouco mais de um ano, cresceu muito. Quais foram os outros produtos que você colocou? E se te puder falar um pouquinho do que você vai trazer agora de novidade, a gente já conversou nos bastidores, né? Para o mercado e para todos os empresários. Bacana, sabe? Bom, a gente falou aqui no primeiro bloco um pouco da história da Fini, né? Falamos um pouquinho da necessidade do mercado, né? De ter acesso a uma solução fácil via WhatsApp, via a app ali na palma da mão, com dados que de fato são relevantes ali para um pequeno e médio estabelecimento, né? Sim. Bom, em termos de novidades, né? Como empresa de tecnologia, ela nunca pode parar. Eu brinco muito que a gente olha a solução num dia, amanhã ela já tem uma aplicação diferente, uma funcionalidade diferente, né? Enfim.
E as grandes frentes, né, que a gente está caminhando agora para esse semestre, é literalmente a inteligência artificial, né, que está plugada com muita força nas nossas estruturas, né. Então esse acesso à informação, que são as mais importantes, de uma forma rápida, dinâmica, como eu disse aqui, já via WhatsApp, através dos nossos assistentes, esse eu acho que é o grande diferencial, é o que vai facilitar ali a vida do empreendedor, né? Ao ponto dele estar dirigindo o carro, ali ele poder mandar um áudio, né? Qual a totalidade das minhas vendas, dos meus pagamentos, qual seria a minha agenda de recebível, o que eu tenho de fluxo de caixa, ele já sabe tudo isso via voz. Então, acho que essa grande novidade que a gente está trazendo para esse semestre, e não só isso, Muito né? incrível. E tudo isso via sistema aplicativo Exato. da Feeling? Toda a tecnologia, né, da Feeling, ela é 100% proprietária, todo esse desenvolvimento, né, padronizado e feito para o empreendedor, que é o que interessa, né, o usuário ali, ele é o empreendedor todo dia, né? Sim. E aí, como a gente também falou muito, né, a questão do crédito, né? Quando a gente fala de crédito hoje no Brasil, com as taxas elevadíssimas de juros e tudo mais, ele fica cada vez menos acessível e quando tem acesso, uma taxa extremamente alta, né? Então, através do nosso ecossistema, né, que é o nosso marketplace de análise de agendas versus mercado financeiro, a gente vai possibilitar, né, agora, a partir desse mês, né, que o nosso usuário acesse a plataforma e ele tenha acesso, de fato, a esse crédito muito mais em conta, tá? Muito bom. E isso começa agora? Começa agora, no mês de julho. Não tem. Mês de julho, vocês vão oferecer crédito para o microempreendedor, para o empreendedor, o empresário. E com a economia realmente irrelevante. E quando a gente fala isso em médio e longo prazo, aí a conta realmente fica muito legal, né? Quanto que vocês miram atingir de crédito no Brasil e quais instrumentos vocês vão utilizar, né? Porque vocês não são banco, né? Quais instrumentos que vocês utilizam hoje para dar essa solução para o empresário? Hoje, basicamente, não só os bancos em geral, mas em especial os FDICs, né? Que estão com uma força realmente bem relevante. E quando a gente fala de ativo, né, performado, agenda de recebível, isso plugado ao mercado financeiro, é aí que vem, de fato, essa opção com taxas realmente diferentes, né, que é que a gente vai trazer hoje ao mercado. Então, através dos fundos, né, e o próprio fundo proprietário da Feeling em breve, né, olha aí que legal. Nesse spoiler, a gente vai trazer com fundo proprietário também para poder oferecer essa grande opção de crédito. Boa, então, em primeira mão aí, o Feeling, uma história incrível, né, de velocidade, como é a tecnologia, né? Uma velocidade que cresce. A gente, daqui 2 meses, a gente já vai ter mais novidades da inteligência artificial e assim vai. E vocês estão crescendo nessa velocidade. Que bacana. Então, em primeira mão aí, todos que acompanham a gente estão sabendo aí, proprietário da Feeling, que bacana, para atender o empresário. A gente sempre traz novidade aqui no programa, né? Isso que é bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o setor. Tem uma percepção, né, até da regulamentação do que foi o Open Bank, né, o Open Finance. A gestão do Banco Central antiga, do Campos Neto, foi bem disruptiva nesse sentido de gerar concorrência. Era um mercado ainda muito bancarizado, ainda mas era muito mais. E houve avanços, né, no sentido regulatórios para que as fintechs e players pudessem competir. Foi o caso do Open Finance, que teve uma briga para não acontecer e acabou acontecendo. Vocês foram, talvez, tenha a percepção que vocês foram agraciados com o Open Finance. Sem dúvida. A Fini já estava pronta antes do Open Finance ou você começa a olhar para o setor quando vem a história do Open Finance? A gente sempre tem outras situações também que a gente vem mapeando, estudando isso diariamente e preparando. Porque a tecnologia, ela demanda tempo, né? Então, quando você prepara essas APIs já, infraestruturas via Open Finance, isso, claro, demanda investimento, demanda planejamento, né? E a gente vinha monitorando e deixando esse backlog ali bem assistido, né? Quando ativou, aí a gente, claro, já tinha alguns passos adiante e rapidamente a gente colocou isso em produção, né? Que é um dos grandes diferenciais também da nossa plataforma. Quando a gente fala ali de conciliação, venda, pagamento, domicílio bancário, auditoria de taxa, e quando você chega na auditoria banco, né, que é a conciliação bancária, e por sua vez ela tem que cruzar com as informações via adquirência, né, a gente sabe que a Feeling está alguns passos à frente nisso aí. Então o Open Finance ele facilita nessa situação. Então a gente traz as informações banco versus adquirente, a gente consegue, por ali, uma interface única, fazer esses dois cruzamentos, encaminhar os arquivos também de forma automatizada para baixo automático das vendas e pagamentos.
Então isso facilitou bastante, né, essa funcionalidade da solução. Assim, tá posicionado no local certo na hora certa, né? É exatamente, a oportunidade, né? Tinha que ficar atento, né? Boa, eu acredito que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter um pouco de sorte, né? Não adianta você estar bem à frente do tempo e nem muito atrás, você tem que estar no tempo certo, né? Muitos visionários, empreendedores, que sempre estão um pouco acima do tempo e quando lançam algo ainda não está no time, né? E aí ele queima na largada. Ou ele está muito atrasado, por exemplo, se alguém começar agora nesse mercado, está atrasado, né? Então, basicamente, está no tempo certo e vocês foram mais ou menos, tiveram o tempo certo, com a tecnologia correta, bem posicionados. Sim. A gente fala muito que a gente não inventou a roda, né? Alguns sistemas já existiam há 25 anos atrás de conciliação, só que com tecnologia mais precária, nichou, às vezes, num setor da economia. E foi, obviamente, um dos motivos que a gente resolveu empreender de uma forma diferente, lançar uma solução totalmente diferente do que já tinha pronto no mercado em relação à conciliação. E, de novo, alguma dessas empresas entregando só um pedaço daquilo que era necessário, então não entregava o todo. Foi aí que a gente entrou e entrou muito bem, entregando esse todo, uma inteligência artificial, no WhatsApp, a informação rápida para o empreendedor, e mais do que isso, né? Levando a economia financeira com crédito realmente bem mais em conta, né? Agora, na sua opinião, o que falta é uma regulação que a gente percebe também, os bancos fazem um lobby muito forte, né? E algumas mudanças que se atrasam, enfim. Exato. Quando a gente fala de crédito para empresa, crédito privado, né? Na verdade, você está fazendo crédito privado, fora do crédito bancário. Né? O FIDIC é setor privado. E você sente que falta mais concorrência nesse setor, falta assim, mais medidas que vão aumentar a concorrência para facilitar as fintechs competirem com os grandes? Sim, acho que o mercado, principalmente na parte de cartões, é muito novo ainda, né? Sim. E, claro, falta tecnologia, principalmente na parte de gestão de dados. A gente percebe muito isso dentro dos próprios fundos, que é qual a grande dor? A conciliação, literalmente, onde a gente é muito bom. Então, por isso que a gente conseguiu conectar esses dois universos, um casamento muito perfeito, eu diria, né? Porque a dor seria gestão, porque é algo complexo você fazer a conciliação, em especial multi-adquirente, vouchers e tudo isso que existe hoje no mercado. E trazer isso de forma consolidada, conectada ao ponto crédito, aí que realmente funcionou e funcionou muito bem, né? Sim. Mas aí falando em relação à concorrência, falando ao espaço no mercado, o mercado é gigante, né? Um mercado muito grande, mas falta ainda essa tecnologia de suporte, em especial aos fundos, né, com empresas especializadas que tenham essa frente já estabilizada para oferecer no pós-transacional, em especial, tá? Legal. Muito bom. Eduardo, vamos fazer o seguinte, gente, antes de ir para o próximo bloco, já queremos deixar aqui onde encontra vocês, sede de vocês, Instagram, rede social, a gente fortalece nos próximos blocos, mas o bate-papo está muito bacana. Já pode falar um pouquinho para a gente onde encontrar, afim, quem tiver interesse em saber mais da empresa. Perfeito. É muito simples, o nosso site feelingtech.com, tá? E as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, @feelingtech, né? E também o LinkedIn, @feelingtech. Lá você consegue encontrar ali todas as informações da Feeling. Boa. E vamos deixar aqui também um QR Code, né, de acesso aqui para os nossos, né, telespectadores poderem acessar. Muito bacana. Então, em algum lugar da tela vai aparecer um QR Code aí, você que tem interesse em saber mais da Feeling. Perfeito. Pode acessar esse QR Code e falar com os times, né? O time Feeling, né? Vocês, time Feeling, né? Isso. Boa. Então é isso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para saber um pouquinho mais aí mais um pouquinho da história da Feeling, o que é o nome Feeling, onde está sediada a Feeling, quais os próximos passos aí, além do que a gente já sabe dessa novidade do FIDIC, mas o que vem pela frente, o que a Feeling busca atingir esse mercado. E você que quer saber mais sobre empreendedorismo, sobre negócio, continua assistindo. Aproveitando aqui um último recado, em novembro nós vamos ter aí o terceiro Congresso Internacional dos Profissionais do Mercado de Capitais, o Advisor Talks, que será organizado pelo Negócio S.A. Já está o convite aqui para fazer parte, enfim, né, Eduardo? Sim. Em novembro, para vocês estarem participando desse evento que reúne aí os maiores players do mercado, que reúne também os setores de regulamento, né, esse mercado financeiro brasileiro, inclusive nomes internacionais como o ministro da Economia da Argentina, que vai estar aí presente. Em novembro acontece presencial em São Paulo. Logo mais informações. Quem quiser já participar,
já pode seguir a página do Advisor Talks. Eduardo está convidado aqui para participar desse ano, algum painel falando de tecnologia, falando de conciliação bancária. E é isso, a gente volta já já para mais um bloco imperdível do Negócios SA. Fala pessoal, estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco do programa Negócios SA. Hoje com ele, Eduardo Gomes, CEO da Finly. Falamos um pouquinho aqui do nosso congresso Advisor Talks e as redes sociais da Finly. Mas agora veio a pergunta, de onde surgiu esse nome Finly? Vamos lá. O nome Finly foi uma longa discussão, né, de mais de 100 nomes quando a gente foi ali na nossa fundação mesmo da Fintech. Qual seria esse nome, né? O que encaixaria melhor com o mercado, com aquilo que a gente ia entregar no mercado de tecnologia, que era o mercado financeiro e análise de dados, né? Então virou o nome, o acrônimo Finly, né? Vem de Financial Analytics, né? De análises financeiras, análise de dados analíticos, né? Então esse é o nome da Finly, né? Boa, é o nome... É a origem do nome. Tem tudo a ver, né, com o negócio, né? Tem tudo a ver. Encaixou como uma luva, né? Quando a gente viu e o nome na época, claro, disponível, né, nas classificações de registro, a gente correu e falamos, esse nome é nosso, né? E a gente chama a Finly, né, que o nome é Finly Tech, né? Finly Tech. Finanças e financeiros e tecnologia, mas te apelida como Finly apenas, né? E hoje onde está a sede da Finly, onde você está todo dia? Onde ela nasceu, Onde né? ela nasceu. Lá nas montanhas de Minas Gerais, Belo Horizonte. A sede da Finly é situada ali no bairro de Lourdes, em BH, para quem conhece. Fica o convite aí para conhecerem. Boa. Né? A gente está ali localizado no bairro de Lourdes, onde é a nossa principal operação. E agora chegando a São Paulo, né? Chegando aqui a São Paulo, recém-chegada. Então, que legal, então vocês vão ter uma operação em São Paulo. Em São Paulo, né? Eu brinco muito que não tem como escapar de São Paulo. Eu particularmente gosto bastante daqui, né? A pujança de negócio, né? O que ocorre aqui. Então, tem tudo a ver, né? Mercado de tecnologia, financeiro. Legal. E a Finly, logicamente, ela tem que estar posicionada aqui, muito bem estruturada, né? Mas vocês atendem em todo o Brasil, né? Sim. Hoje nós temos clientes em todas as regiões do Brasil, né? Diversas classificações de setores da economia também. Então... Quantos setores hoje vocês conseguem, assim, você tem esse número? Quantos setores vocês atendem? Olha, basicamente, hoje, que utilizam meios de pagamento, desde o e-commerce ali, obviamente, o modo físico, a gente já mapeou, graças a Deus, estamos posicionados em todos ali, tá? Então, todos os setores, farmacêutico, alimentação, né? Setor ali, em especial, do varejo em geral. São mais de 30 setores da economia. São mais de 30 setores. E quantas empresas hoje já utilizam o serviço Finly? Hoje já estamos com mais de 4.100, né, usuários na plataforma, né, ativos. Boa. E aí nos próximos 90 dias foi um rollout de mais 5.000, né, em processo de implantação, de chegada, né, os recém-contratados. Estima-se aí até dezembro 20.000 usuários na plataforma, né, que é o nosso fluxo ali de backlog, né? Boa. Em relação a esse mercado, hoje, qual o seu nível de concorrência nas fintechs? Assim, é bastante concorrido? Só para a gente ter uma noção de mercado, né? 40 mil empresas, isso corresponde a um market share grande desse mercado, com os concorrentes, ou ainda tem muita coisa para captar? Tem muita coisa, né? É só a pontinha do iceberg. Só a pontinha. Igual eu falei, né? No primeiro bloco aqui, a gente tem aí hoje em torno de mais de 4 trilhões de reais em volumetria transacional no país. E quantas empresas, assim, de 4 trilhões? A gente está falando de alguns milhões aí de CNPJs, né? Deve ter 5 milhões, já fiz uma pesquisa. 5 milhões de CNPJ no Brasil. Então, assim, é o mercado, é o tamanho desse mercado, né? Lembrando que... Tem bastante mercado, né? Daqui fora do Brasil, esse mercado ele se expande para fora do país. Lógico, o Brasil a gente vai crescer muito aqui, né? Próximos anos. Foco no nosso atendimento aqui, mas também a gente está olhando o mercado lá fora, já mapeando, né, para onde a gente vai dar esse primeiro passo fora do Brasil. Mas, assim, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, né? Assim, é só a pontinha do iceberg, de fato, é só o início. Como eu disse, a Finly, 1 ano e 7 meses de vida de lançamento. Então, a gente tem muito ainda para navegar, um oceano extremamente aberto, né, para a gente poder ocupar esse mercado. Cara, e se puder falar de números, né, um pouco, faturamento, quanto vocês estão, quanto vocês querem chegar, até porque vocês devem estar buscando fazer rodada de investidores ou futuramente, né?
E a gente sabe que no programa sempre acompanha investidores, porque nós estamos numa televisão, que é a BMC News, que está falando de mercado financeiro, né? Está falando de empresas para investir. Então, a gente deixa esse espaço para que também o empresário possa colocar para o mercado de investidores um pouquinho sobre os números e, quem sabe, em algum momento, né? Obviamente, a IPO no Brasil está bem distante de acontecer, as empresas estão fugindo. Faz uma rodada de negócios, uma venture capital, enfim. Sim. Né? Acho que está bem aberto. Se eu falar de uma forma geral, assim, né? Mas para entender, de novo, né? Ressaltando o tamanho desse mercado. É um mercado gigantesco, altamente escalável. Nós estamos falando de tecnologia SaaS, né? Tecnologia, né, de alta escala, receita empilhadas. A gente tem várias frentes de receitas nesse negócio. O setup, o MRR da plataforma SaaS, nós temos aí receitas de originação, receitas de APIs em tecnologia e, em especial, nossa receita de spread, né? Então, isso vem tudo num único bolo, né, que vai se somando aí ao longo dos anos, né? Então, a gente pretende fechar esse ano com 1,5 bi em TPV, que é total de volume processado na plataforma, né? A gente já está com isso bem endereçado aí até dezembro desse ano. E, nos próximos anos, alcançar uma receita bruta de 100 milhões de reais nos próximos 3 anos, né? Acumulando o SaaS, mais receita de spread, né? Esse é o mercado aí da nossa empresa. É um mercado que tem muito espaço, né? É um mercado que cresce com inteligência artificial. Basicamente, todo mês tem que estar fazendo uma novidade, né? De olho no que vem pela frente. Sempre correndo, né? Eu brinco assim, quanto mais a gente corre, mais a sorte nos encontra, né? Então, acho que eu brinco que é isso, tem que estar 24 horas. Como eu disse, né? O nosso time, ele, todos os dias, né? Nós temos as squares, as produções, todas essas inovações já estão, cada dia sai ali uma novidade, por semana sai um fato novo na plataforma, uma funcionalidade nova, mas claro, sempre atento à necessidade do cliente da ponta, para que isso seja produzido na nossa tecnologia, seja investido, para que isso reflita, claro, em resultado não só para o cliente, mas também para dentro da companhia, né? Legal. A gente vai para um momento agora que é mais uma provocação, né? Acho que a gente fez algumas provocações aqui, e, obviamente, é uma provocação mais por alguns setores que a gente tem visto inadimplência, né? Hoje, mas uma provocação, né? O setor do agro é um setor que aconteceu isso. Bastante. Priorizou pagar fornecedor do que pagar os bancos, a parte financeira, né? Até por uma questão jurídica, de RJ, da comparação judicial, que o juiz favorece, né? O produtor rural. Acho mais uma provocação assim. Existe um risco de inadimplência em alguns setores quando vocês fazem todo o serviço de conciliação e de antecipação de recebíveis? Assim, naturalmente, todo o risco de inadimplência existe para qualquer frente, né, da economia. Agora, quando a gente fala carteiras de cartão de crédito performadas, né, enfim, citando aí as principais adquirências do mercado, os principais bancos, né, que estão por trás ali, muitas vezes, das adquirências, esse é o risco, né? Então, assim, é um crédito performado, né, já passado o período de um chargeback, por exemplo, uma eventual fraude que possa existir, né, que esse risco existe. Então, a gente olha assim e fala, poxa, o risco, para não falar zero, ele é muito baixo. Né? Logicamente, você ainda tem risco. Fez uma antecipação, deu 6 dias, teve um desencaixe, que a gente chama de desencaixe na agenda, por um chargeback, por uma situação que é natural, mas em comparação a outras opções de antecipação, ela é literalmente o crédito hoje mais seguro, né, que a gente vê hoje em termos de antecipação de recebíveis. Né? Nesse caso, então, o saldo que seria por empreendedor já fica comprometido para ir para quem está emprestando, né? Exato. E o legal também, né, Gustavo, que a gente vê assim, e aí falando um pouco no mercado de franchise, que não se aplicaria para outros setores da alimentação, a gente está olhando bem para isso, mas em especial ali no franchise, onde a Fini também tem uma caminhada, uma jornada boa já, é o crédito para o empreendedor, que já tem lá, né, exemplo, tem 20 lojas, mas ele quer continuar, ele está crescendo, ele está aumentando receita, ele tem recebível, a gente tem os dados de chargeback, tudo isso a gente já tem lá a informação, que é o nosso big data desse cliente, né? Agora, ele quer continuar empreendendo, ele quer comprar mais 5 lojas, ele quer aumentar a produtividade dele. Por que não ceder um crédito para ele específico para isso? Né? Com a garantia na carteira, sendo que ele já antecipa conosco, sendo que ele já é cliente do nosso ecossistema. Então, tá aí mais uma opção de crédito que a gente vai levar para o mercado. Legal, é como se fosse um cliente mais premium, né, que tem um score melhor. Sim. Você consegue também oferecer um crédito para ele. Sim.
Legal, é sempre trazendo soluções, né? É, Mas aí esse risco de inadimplência é de vocês ou vocês vão ter uma área dentro que cuida desse risco, né? quando ele faz a antecipação de uma adquirência, a gente faz multi-adquirência, né? Nós falamos das grandes do mercado, obviamente o risco é a adquirência, assim, a gente fala do banco ali em si, né? Então, basicamente, esse é o risco, né? Então, o desencaixe de agenda, você volta, pega uma opção, entra na fila, o fila está na primeira ou segunda opção de reposição de uma carteira que eventualmente teve um chargeback, né? Então, toda essa infraestrutura de tecnologia que a gente chama de pós-transacional, a Fini também hoje já está fornecendo aos FDICs, né, ao mercado financeiro, para o gestor ele ter um maior controle. Então, ele concilia o pós-transacional e ele monitora também esse eventual desencaixe de agenda e entra também com prioridade na fila para a reposição desse desencaixe. Legal. Então, podemos dizer que a inteligência artificial, a tecnologia, faz o papel de repente, um analista de crédito. Exato. É isso? O analista de crédito, o auditor desse crédito, né, o auditor dessa transação realizada, né? Então, isso a gente já está fornecendo. Isso é a tecnologia que você fornece para os fundos. Exato. Legal. Muito Então, bacana. Qualquer fundo de investimento que estiver assistindo, quiser ser da tecnologia, pode acionar. Pode acionar direto pela página também. Vamos relembrar as páginas aí da Fini, então, se puder falar novamente. Vamos lá, vamos relembrar aqui os nossos acessos, né? LinkedIn, Instagram, @Filintech, nosso site filintech.com, né? Então, podem acessar. Logicamente, nós vamos colocar aqui também um QR Code para o acesso direto lá com o nosso time. Então, você, empreendedor, que tem aí um pequeno empreendimento, fundo de investimento, fundo de FDIC, né? Então, queira de fato conhecer a nossa estrutura, estamos à disposição. Boa, aproveitando aqui também, me siga nas redes sociais aí, o Gustavo Araújo _ oficial. Siga também a página do Negócios SA, que é @Negócios SA, onde nós temos aí o nosso clube, né? Temos hoje mais 150 CEOs que fazem parte, temos mentorias, temos encontros e ajudamos as empresas a irem, né, mais longe, tanto na divulgação e a imprensa, tanto na solução interna, né, para as mentorias de algumas áreas, seja M&A, liderança, vendas, enfim. E fazemos encontros com empresários. Você que quer participar do programa, você quer convidar alguém para fazer parte, entra na rede social Negócios SA, no Instagram ou no nosso site negóciossa.com.br, indica alguém para fazer parte e poder, né, fazer sua empresa decolar ainda esse ano. Vamos para o último bloco. Agora, Eduardo, já para o último bloco, para saber um pouquinho mais de erros e acertos aí do como empresário. Nem tudo são flores, né? Vamos falar dos bastidores agora de quem empreende, que realmente são os heróis do Brasil, os empresários. Então a gente volta já no nosso último bloco aqui do programa Negócios SA. Estamos de volta, pessoal, para o nosso último bloco do programa Negócios SA, hoje com um programa especial com a participação do Eduardo Gomes, CEO da Fini Tech. Isso aí. Agora sim, gente, já que a gente falou de história da empresa, já sabemos muito aqui sobre o mercado, vamos falar um pouquinho dos bastidores, né? Esse é o momento da provocação. Nem tudo são flores. Vamos lá, se você já teve erros que comprometeram o seu negócio, cara, conta pra gente um erro. Te custou caro. Como sempre, né? A gente sofre, apanha, cai, levanta e a gente tem que ir aprendendo com os erros e amadurecendo com os erros também, né? Em especial, lógico, no início da nossa produção, eu brinco assim que a gente teve que construir literalmente 20 edifícios, né? Quando algumas empresas de tecnologia constroem um único edifício, é um modelo de negócio único e ela vai. No nosso caso, demorou alguns anos por conta disso, porque imagina só, cada adquirente, cada player, ele tem um layout específico, né? Então você tem que fazer a leitura daquele layout, construir a plataforma de acordo com aquele layout, traduzir, homologar e conciliar. Olha a complexidade disso, né? E claro, né, nem tudo foi flores. Foram longas jornadas aí de madrugadas e muitos finais de semana, sem férias, 5 anos, para tornar isso uma realidade. E lógico que isso foi sofrido, né? Então, às vezes, você colocava numa sprint, né, de aproximadamente 2 meses, poxa, são 2 meses de um suor e lágrima. Poxa, não funcionava, não bateu, trocou o layout no meio do caminho, imagina só, você desenvolveu 80% do trajeto e olhou que estava no caminho errado. Aconteceu, e aí, cara, vai dinheiro, vai
tempo, choro. Bom, mas vamos embora, vamos fazer de novo, né? Vamos pegar o layout de novo, atualizar e vamos desenvolver. Então isso aconteceu bastante, né? Eu acho que, obviamente, quando a gente olha o mercado, a gente vê que não tem tantos players em cada esquina que fazem com a entrega completa por conta disso, porque é uma complexidade enorme, é muito específica. Está disposto a esperar 5 anos. Exato. Realmente é muito. Porque o custo é muito alto. Tecnologia, tudo é muito caro, né? É investimento muito alto e o risco também é muito alto. Poderia não ter dado certo, né? E Você aí? pensou em desistir? Olha, não em desistir, mas quando você fecha o olho e aí a gente se conecta com Deus, né? Que é o meu grande mentor, né? É ele que deu essa força, né? Pra gente chegar onde estamos, porque sem ele, com certeza, eu não teria chegado aqui. E aí, obviamente, teria desistido no meio do caminho. É verdade. Para ter uma força maior que É a força maior. a fé que É o move a divino. gente, né? Falei que não desistir no caminho. E a minha vontade, eu acho que assim, também veio muito para um ponto da nossa missão ali como empreendedor, né? Lógico que a gente está aqui para prosperar na vida das pessoas, crescer, né? Gerar renda, isso lógico faz parte, mas eu acho assim, se eu olhar para dentro do meu coração, assim, como missão como empreendedor, né? É o quê? É levar um diferencial para a sociedade, é resolver uma dor na sociedade, poder fazer diferença na vida de quem sofre hoje. A gente olha muito pequeno ali, né? Pequeno para o médio empreendedor. Isso, obviamente, me move, sabe? Como uma missão. Cara, é essa dor que eu quero resolver, essa é a minha missão, de trazer essa diferença, devolvendo para a sociedade algo disruptivo, algo que vai, de fato, fazer a diferença no final do dia. Quando você fala pequeno e médio empreendedor, são empresas que faturam mais de 100 mil anos? Olha, Menos. até menos. Hoje a gente tem, vamos pegar um pouco ali da nossa carteira, eu tenho empresas, um pequeno bar, por exemplo, que fatura R$40 mil mês, e a gente, claro, tem clientes que faturam 100, 200 milhões. Legal, então é bem um nicho bem grande mesmo. Bem diversificado ali, né? Então a gente pega desde o pequenininho mesmo, Legal. até as grandes redes aí de varejo que a gente já vem atendendo. Todo gosto, né? Para todo gosto. Cara, agora quando eu falo assim de erros nesse processo, né, de 5 anos de maturação, mas uma provocação também. Sim. E agora, né, na operação, erros como gestor, né? Você teve algum erro que te marcou, assim, que fez você rever a sua forma de agir, rever seu planejamento? Assim, obviamente a gente procura, quando errar rápido, né? Consertar e você levantar rápido e seguir, né? E aí eu vejo muito isso no ponto de vista de pessoas, tá? E aí olhando porta para dentro, né? Logicamente, quando a gente contrata alguém, a gente aposta, a gente acredita naquela entrega e etc, né? Sim. E nem sempre isso acontece. Que eu acho que o maior desafio, não só nosso, mas de qualquer empreendedor, são pessoas, né? E aí onde a gente conseguiu consertar isso, tá? Logicamente, nós erramos. Já tive que trocar a equipe inteira de setores da companhia, né? Área de CS, implantação, a gente sofreu muito com essa mão de obra, e a nossa mão de obra é uma mão de obra especializada, né? Eu tenho que trazer alguém para fazer um atendimento, alguém que conhece do mercado de e-mail de pagamento, sabe o que tem que fazer. Então, isso já é um pouco mais escasso, né? Bom, dito isso, a gente conseguiu trazer uma essência de uma cultura de pertencimento para dentro do nosso negócio. Foi bem legal, né? E quando isso pegou, as pessoas existentes lá que não tinham essa essência, logicamente saíram. Mas quem entrou com esse espírito de pertencimento e vestiu a camisa, né? Ali a gente acertou. Hoje a gente sente que a energia é diferente, a produção é diferente, o engajamento é diferente. E eu acho que é esse ponto, né, que nos últimos meses mostrou que o resultado da Feeling vem dobrando mês a mês, né? Não só pela entrega, pelo produto sim, que é muito legal, mas em especial dessa porta para dentro, essa cultura do pertencimento. Eu vejo que empresas que têm cultura forte são empresas que escalam. Legal. Essa questão da cultura empresarial é muito forte. Cara, e um acerto que fez você atingir o resultado, né, que você atingiu, um acerto que você tem utilizado com mais frequência? Eu vejo muito assim, falar de um acerto, né, porque, como eu disse lá atrás, a gente não inventou a roda, né, tudo bem que a gente entregou com a tecnologia moderna, muita IA na aplicação, que entrega uma experiência de usabilidade muito interessante, que é diferente, sim, né, do que o mercado até então tinha, mas foi
entender qual era a demanda do empreendedor. Eu acho que ali que ele foi o grande gatilho. Quando eu entendi isso, qual era a dor principal, que não era só sobre conciliação. Então, hoje, nossa plataforma não é só sobre conciliação, que é algo relevante, mas sim sobre economia. Então, você levar essa economia de tempo e levar uma economia financeira na veia para o empreendedor através da nossa solução, acho que foi ali que a gente entendeu que esse era o caminho. Legal. Cara, para chegar nesse ponto, você escutou muito o empreendedor? Você foi para botou lá o sapato e foi para Muita sola de sapato, mas... de sapato, né? Você fala, Poxa, sem dúvida. cara, o que tá te doendo e tal? E eu faço isso Você até mesmo hoje. fez isso? Eu faço isso até hoje, né? Legal. Adoro, né, esse contato pessoal. Participo, o pessoal briga comigo. Você parar de vender, mas eu sou apaixonado com venda. Mas vai ter uma venda específica de um cliente, eu sempre estou ali próximo, né? Procuro estar sempre presente nessas participações, nessas grandes reuniões que a gente faz. E esse contato diário, né? E a gente, claro, está trazendo também esse contato diário, uma forma dinâmica e conversando com os empreendedores e veio o WhatsApp, mas também ele está trazendo o dado aqui, ó, do coração do negócio para o WhatsApp. Olha, eu estou vendo aqui que essa semana você teve um faturamento de tanto, você transacionou tanto. Entra aqui no nosso aplicativo, cara, olha a sua conciliação como é que tá lá, vamos conferir as taxas, né? Então, assim, essa comunicação, ela de fato é direta, né? E a gente sempre procura, diariamente, estar ali com o empreendedor escutando. A gente faz também, obviamente, algumas pesquisas. Poxa, vamos pegar aqui 100 empreendedores, né, que são os clientes nossos, e vamos perguntar o que está acontecendo, como é que tá a experiência, precisa melhorar, não precisa? Famoso NPS, né? Famoso NPS. Cuidar bem do cliente. Assim, porque isso parece até o básico, mas que bem feito dá muito resultado. A gente vê no final do dia, quando as empresas SaaS escalam, lógico, né, ele fica, obviamente, mais robotizado, né? Mas algumas se esquecem desse ponto. Eu acho que no final do dia, quem tem que estar muito feliz, e é o nosso principal vendedor, eu brinco muito, que é o próprio cliente. Né? Hoje, né, assim, a gente vê muita reforçar, é sempre bom reforçar isso todos os dias, né? É isso aí. É uma cultura de reforçar o cliente, é o mais importante. Vamos cuidar do cliente. Cuidar. Lógico, não existe nada perfeito, né? Não tem negócio perfeito, mas a gente busca, claro, trazer sempre essa dinâmica. Atender, o nosso foco é o cliente. Não. Legal. Pô, muito bacana, Eduardo, muito legal. Bom, tem um quadro nosso que acontece todo domingo na nossa página, que é sempre a gente recomenda um livro. Então tá muito bacana. Junto com a equipe da BMC, a gente traz um livro toda semana para quem gosta de ler, para quem precisa estudar. Acho que todos nós precisamos estudar e sempre se atualizar os setores que a sua empresa mais precisa. Esse de cuidar do cliente, toda empresa precisa, né? Então a gente sempre traz livros mais nessas linhas aí. Gestão empresarial, cuidar de cliente, negócios, vendas, ideias disruptivas, startups, enfim. Vou aproveitar agora no espaço para você indicar um livro que você goste, um livro que marcou sua vida, um livro de cabeceira, né? Todo empresário tem pelo menos 1 ou 2 livros que fala, esse livro aqui para mim eu preciso sempre estar perto, né? Eu acho que eu vou indicar um aqui que eu adoro, sou apaixonado, Receita Previsível, né, do Aaron Ross, um livro qualquer negócio, acho que deveria ler, né, empreendedor de qualquer business, que, cara, ele te dá insights ali sobre receita previsível, sobre negócios escaláveis, né, eu acho que esse é o livro que eu gostaria de deixar uma dica aqui pra galera. Excelente sugestão. Quem sabe a gente coloca essa semana aí de indicação na página do Negócios S.A. Bom, a gente vai finalizando aqui mais um episódio incrível do Negócios S.A., lançando basicamente aqui, né, na BMC News, que você possa voltar mais vezes. Com certeza, é um prazer. A televisão BMC, outros programas, tem vários programas aqui incríveis para contar um pouquinho do setor, da sua empresa. Mas antes de você se despedir, deixa uma palavra final para quem está assistindo a gente, aí um recado final sobre empreendedorismo, sobre negócios, para motivar ainda mais pessoas. Vamos lá. O recado que eu gostaria de deixar aqui, principalmente aos empreendedores, né? Quem aí está começando uma startup, né? Nós ainda somos uma startup, né? Uma fintech em crescimento, né? Quebramos barreiras, a gente está no mercado agora em momento de growth. Lógico, tem muita jornada pela frente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que você comentou aqui, você já pensou em desistir? Cara, claro que vem às vezes esse sentimento, mas esse sentimento tem que morrer e você se conectar aí com o seu divino, né, que você tem na sua conexão, e, cara, e seguir em frente, nunca desista, né? Tenha persistência, né? Eu acho que a persistência e a força de vontade, eu acho que, de fato, é ela que quebra a barreira.
né? Isso é o ponto mais difícil, por isso que muitos ficam no caminho. Então, eu deixar esse recado aqui para quem está empreendendo, para quem tem uma startup aí de tecnologia, ou de qualquer setor, enfim, que está começando, tem essa persistência no coração, né? Que vale muito a pena. É verdade. É isso que eu queria deixar. Pô, deixou um grande recado. Até porque realmente esperar 5 anos é muito. Trabalhar 5 anos, né, para montar. Ganhando zero e colocando dinheiro não é fácil. E uma grande persistência aí que fez a diferença, né? Exato. Muito bacana, Eduardo. Olha, eu quero deixar um abraço aí para todos que nos acompanharam, toda a nossa audiência, toda a equipe da televisão BMC News. Um abraço para o Marcos Saravari, que não pôde estar presente hoje aqui com a gente, mas está quase todos os episódios. É isso. Então, fica aí o nosso recado especial para hoje com essa palavra final. Vocês que gostaram e quiserem acompanhar mais episódios, entram no YouTube, na BMC News, e vai ter vários episódios que já foram gravados, ou no Spotify do programa Negócio S.A. Todo episódio fica disponível para você assistir no carro, na sua casa, no seu trabalho, ou num momento de estudo. Quando você achar melhor, rever esse episódio com insights incríveis. E na plataforma nossa de estudo, para os membros, vai cortes especiais desse episódio, que fica como uma aula, né, de empreendedorismo para quem gosta de estudar para melhorar o seu negócio. É isso, gente. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado. Até a próxima. E muito obrigado, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu.